ler a frase típica da Lei de Proteção de Dados, tá? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, devemos informar que esta apresentação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Por favor, mantenham seus equipamentos eletrônicos desligados ou no modo silencioso. Caso deseje fazer uma pergunta ao palestrante, você automaticamente concorda com a divulgação pública da sua manifestação. Boa tarde a todos. É com um grande prazer que a gente tem hoje a Isabel Alemã. A Isabel atualmente está como pós-doc, né? No IME. Ela é bolsista de gestão de projetos. Ah, é? Não é um status de pós-doc? Mais ou menos. É a mesma ideia. Tá, ela está no IME, né, no Instituto de Matemática e Estatística da USP de São Paulo. Ela fez bacharelado no IFUSP, depois mestrado e doutorado no IAG, passou pela Universidade de Manchester, foi para o Federal do Rio Grande do Sul, depois foi para a Holanda, foi para Itajubá também. Para São Paulo com pós-doc. Voltou para pós-doc para São Paulo e agora está no IME. E aí ela vai contar um pouco do trabalho que ela está fazendo na colaboração do James Webb para a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fiz convite. É um prazer ter você aqui. Ok. Então, a fonte da Isabel Alemã, se vocês quiserem fazer perguntas, podem interromper a hora que vocês quiserem. Como eu falo, meu nome é Isabel, não vou me introduzir mais muito, mas só queria dizer que, se bolsista de gestão, na verdade eu gerencio projetos. Só para dizer, é meio um pós-doc, pode ser pouco de pesquisa, mas a ideia é eu gerencio os projetos dos meus supervisores. Ok? Só para vocês conhecerem também um pouco dessa posição que é nova na USP, tá? Não tinha esse bolsista antes, eles estão criando. A ideia é formar melhores profissionais que são melhores gestores, também para grandes projetos, FAPESP, essas coisas. Ok? Esse projeto, na verdade, já foi desenvolvido há algum tempo. Eu estava ainda em Itajubá, colaborando com o professor Hector Monteiro, que também era colega do IAG. Eu vou falar sobre a complexa morte de um sistema estelar múltiplo. Tá? Esse trabalho é derivado de observações com o James Webb. Vocês devem ter escutado, acho que todo mundo que fala desse James Webb, telescópio espacial, mas senão eu vou falar um pouquinho. O que eu vou falar para vocês nessa palestra? Ela vai ser um pouquinho diferente, um pouco mais geral, eu pensei, porque tem muita gente da física que não está muito familiarizada com como a gente faz as coisas na astronomia. Então, eu acho que é interessante mostrar um pouco sobre essa colaboração, um pouco sobre o instrumento também, um pouco do que a gente faz. Né? Basicamente, eu vou me dedicar aos resultados que foram publicados na Nature Astronomy, desse trabalho, que começou pequeno e acabou crescendo bem mais do que a gente esperava. Okay? Então, eu vou começar a falar sobre o contexto, né, como eu mencionei, falar sobre a iniciativa e ir para os resultados da ciência. Essa aqui é uma imagem do James Webb, os botões aqui direito, do James Webb. Aqui ele está com o espelho desmontado, já sendo preparado para o lançamento, mas o espelho é esse daqui, tá? Esse é o espelho primário, que recebe a luz primeiro, e depois esses suportes aqui seguram o espelho secundário, mas ele está desmontado aqui justamente para a posição de lançamento. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho de uma pessoa aqui perto do instrumento. É um instrumento grande e ele tem vários instrumentos dentro, vários tipos de instrumentos que eu vou falar muito brevemente, só, mas para vocês saberem que eles têm diversos tipos de espectroscopia, em diversas faixas de onda e diversos tipos de imaginamento também. Tá? O James Webb, a grande diferença para o Hubble, né? O Hubble ele observava na faixa do visível e um pouquinho do infravermelho próximo. O James Webb ele se foca no infravermelho próximo, numa faixa bem mais extensa do que o Hubble, e no infravermelho médio, que era a especialidade do antigo Spitzer, que também é um telescópio espacial um pouco menos famoso, mas para quem faz astronomia era um dos favoritinhos dos grandes telescópios, projetos da NASA das últimas décadas. Além de poder fazer imaginamento, espectroscopia, tem vários instrumentos que permitem você usar várias técnicas, por exemplo, coronografia, diversas opções de resolução, uma série de técnicas que você pode usar, por exemplo, IFU, né, que você pode resolver espacialmente a observação. Você tira um espectro, um espectro em cada pedacinho da sua imagem, mais ou menos. Tá? Então, é uma evolução muito grande em comparação do que era o Hubble,
e do que era o Spitzer, e principalmente ele está observando janelas que não eram vistas antes. E com várias opções de técnicas que vão ajudar bastante, em particular a detecção de exoplanetas e estudo de detalhes como a atmosfera, por exemplo. Esse é um resumo muito simples do que do que são os instrumentos que ele tem disponível, né? Você tem várias possibilidades de instrumento em diversas regiões do espectro, tá? Que se vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas é 0,4 microns até 30 microns, basicamente a faixa que ele observa, mas dependendo do instrumento, você tem diferentes opções do que você pode fazer. Por exemplo, o único instrumento nessa faixa do infravermelho médio é o MIRI, mas ele faz tanto espectroscopia com boa resolução, uma resolução muitíssimo maior do que o Spitzer podia fazer, essa é a faixa que o Spitzer trabalhava, e ele faz imaginamentos também. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens desse instrumento. E tem várias opções aqui no infravermelho próximo de interesse. O Hubble, por exemplo, trabalhava muito mais nessa área aqui, assim, tá? Mas ele era muito limitado em questão de resolução. O James Webb ele aumentou muito a resolução espectral e espacial. Isso não tem comparação. Essa é uma foto do lançamento. Então, o James Webb estava aqui dentro, em algum lugar. Ele foi lançado com um foguete Ariane aqui da Guiana. Ele foi lançado no Natal de 2021. E o lançamento foi absolutamente perfeito. Melhor do que eles esperavam. Isso é uma excelente notícia, porque não precisou fazer muitas correções de órbita, por exemplo. Ele foi colocado em órbita muito fácil. Todo o mecanismo que soltou do foguete, que desmontou, né, tirou as cascas, que ele foi envolvido numa cápsula, né? Então, soltou essa cápsula. Não danificou nada a ele. E ainda por cima não precisou gastar com correções de órbitas muito grandes. Então, ele tem muito combustível para continuar muitos anos. Isso é mais do que eles esperavam. Foi extremamente bem ensaiado. Uns 6 meses depois de muito treinamento, muitas experiências, muitas configurações e testes, eles lançaram as 5 primeiras imagens, as 5 primeiros... Tem uma imagem, 4 imagens do espectro. Tá? Esse aqui é um espectro da atmosfera de um exoplaneta. A resolução está horrorosa, mas esses montinhos aqui são emissão de água na atmosfera de um exoplaneta. Outras imagens, né, de uma nebulosa, de um conjunto de galáxias. Vocês talvez tenham visto, se vocês interessam por astronomia, o que era o Deep Field do Hubble. Então, esse foi o primeiro Deep Field do James Webb. Aqui cada pontinho desse aqui é uma galáxia. Tá? E é uma região minúsculazinha do espaço. Gente, desculpa, eu estou... tirar isso daqui. Esse aqui é um grupo de galáxias. E, finalmente, o que me interessa, são essas 2 imagens, tá? Que, na verdade, cada uma delas é uma combinação de 3 imagens emitida. Cada imagem é tomada num filtro específico, e aqui eles fizeram uma montagem para ficar bonitinho, apresentar coloridinho. São diferentes emissões, eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. E das 6 imagens que eu me interessa, que a gente se baseou para fazer isso. Tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais de detalhes, são essas imagens. Tá? Você pode ver que tem uma boa diferença, tá? Porque cada um dos filtros que ele observa, você está vendo coisas diferentes. É a mesma nebulosa, que chama nebulosa do Anel Sul. Justamente para ter essa estrutura aqui, anelar, ótica, ela é mais uma anelzinha do que aqui. Mas ela tem outras... Com a resolução maravilhosa no telescópio, a gente pode ver muitas subestruturas, né? Muitos globozinhos e spikes, né, que a gente chama. Assim. E uma coisa especial aqui nessa imagem, por exemplo, está vendo uma estrelinha aqui no meio, né? Se você prestar atenção bem pertinho, aqui tem 2. Guarda essa informação. Aqui eu estou comparando essas 2 mesmas imagens, tá? Com a imagem do Hubble, dessa mesma nebulosa. Pode ver que a resolução do Hubble é muito boa, mas a do James Webb é um pouco melhor. E aqui a gente está tratando do óptico. Os nossos instrumentos no óptico são tipicamente melhores, né, do que a gente tinha até agora. Os instrumentos no infravermelho, que a gente tinha, esse aqui é o Spitzer, esse é o melhor que a gente tinha. E visto do espaço, onde a gente não tem influência da atmosfera, a atmosfera não atrapalha. Então era isso que a gente via no infravermelho médio, que basicamente seria essa imagem aqui. Olha a diferença de resolução. Muita coisa. Eu estou falando aqui de nebulosas. O que são nebulosas? Né? O que são nebulosas planetárias? Nebulosas é uma nuvem de gás que está no espaço. A nebulosa planetária não tem nada a ver com o planeta. Tá? Isso é importante. A gente usa essa expressão por motivos históricos, porque quando as primeiras pessoas identificaram esse tipo de nebulosa no telescópio, elas viam esverdeada,
achavam que lembrava o planeta Urano e Netuno, não sei, um desses, e achavam que lembrava um planeta, aí ficou planetário, mas não tem nada a ver com o planeta. O que ela é? Ela é a evolução natural. Ela é a evolução natural de a evolução natural de uma estrela do tipo do Sol, massas entre 0,8 e 1 massas solares, tá? E o gás é ejetado para essa estrela no final da vida. No final da vida, uma estrela como o Sol vai parar de fazer a fusão do centro, né, de hidrogênio. Quando ela parar essa fusão, vai acontecer uma série de fenômenos, ela perde uma grande fração da energia que ela vai produzir no centro que sustenta a estrela. Então, o núcleo dela vai contrair. Só que para conservação de momento e outras coisinhas mais, ela tem que ejetar essas camadas. Essas camadas são ejetadas. Não é um mecanismo explosivo. Você talvez tenha ouvido falar de supernova. Supernova é um mecanismo explosivo que acontece só em estrelas mais massivas do que essa. Aí sim é uma coisa muito mais brutal. Aqui é simplesmente, ela perde a massa como um vento razoavelmente energético, mas lento, alguma coisa com velocidades assim, de centenas ou menos quilômetros por segundo. Então, uma coisa bastante. Não tem choques muito velozes, muito raro você ter choques velozes em nebulosas planetárias. Mas então, aqui o Sol vai ficar uma nebulosa planetária? Vai. É o que a gente acredita, né? É 0,8, embora essa massa não seja muito bem definida, e depende de como ele vai perder a massa. E depende, por exemplo, o nosso Sol é uma estrela da pensar solitária, né? Mas se você tem, por exemplo, um sistema que é binário, pode acontecer mais coisas. Por exemplo, uma binária pode ter uma outra estrela mais massiva e ela pode puxar massa, e a evolução complica um pouco mais. Esse é o caso de um bichinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o que acontece? Vai perdendo essa massa, vai ficando esse núcleo quente, muito denso, que vira uma anã branca. Talvez você já tenha ouvido falar desses objetos compactos, né? E ele é muito quente, coisa da ordem, a temperatura superficial é da ordem de 100 mil Kelvin, por exemplo. Então ele emite muito ultravioleta, né? A radiação dele, por causa dessa temperatura. E essa radiação ultravioleta vai ionizar esse gás que está ao redor. Que vai criar esse tipo de espetáculo, que assim que são, por exemplo, aqui tem uma estrelinha aqui no meio e o gás ao redor está sendo ionizado, que também é uma montagem de várias imagens em diversos comprimentos juntos. Então, é mais ou menos o esquema, né, da protoestrela, vira uma estrela do tipo do Sol, quando ele vai ficando velho, ele vai ser uma gigante vermelha que começa a perder essa massa. Essa aqui já é uma imagem de uma estrela AGD, que é a fase posterior, quando você já consegue identificar a estrela no centro e a massa, né, você consegue ver que tem um núcleo diferente aqui que você ainda não consegue identificar. E aí até a nebulosa planetária, que é quando realmente essa camada se soltou da estrela, né? Ela não está mais presa gravitacionalmente, já está no que a gente chama de interestelar. Se você imagina uma estrela do tipo do Sol, redondinha, bonitinha ali, sozinha, não tem nada atrapalhando, são uns planetinhas, né? Mas eles são muito pequenininhos. Se ela vai perdendo a massa, a gente imagina, por um mecanismo assim, não explosivo, nada absurdo, ela vai perdendo a massa com o vento, você imagina um vento esférico, né? Então, vai formar uma nebulosa esférica. Isso aqui é uma imagem real, tá? De uma nebulosa planetária, a estrelinha central, e o gás ao redor. Então, você imagina que é simples o mecanismo, não vai ter nada atrapalhando, nada modificando a perda de massa, ela é redondinha. Mas eu mostrei para vocês uma nebulosa que não é redondinha. E aí que tá interessante isso. Então, vou interromper agora um pouquinho, deixar um pouco de suspense e falar sobre a iniciativa, né? Eu falei que foi lançada em julho do ano passado, as primeiras imagens, e a nossa é uma das primeiras imagens. Então, o que eles liberaram essas imagens, colocaram públicas imediatamente, qualquer pessoa pode ir lá baixar, inclusive vocês, se quiserem brincar com a imagem, está lá pública. E começou a surgir um monte de press releases, claro, mas começou a surgir coisas na imprensa, começou até profissionais de outras áreas começarem a comentar, saiu um monte de afirmação errada sobre nebulosas planetárias, o pessoal de nebulosas planetárias ficou com o cabelo em pé, e resolveu, não, vamos fazer um artigo pequenininho, só para a gente explicar realmente o que você pode derivar ou não dessas imagens. Começou essa iniciativa na comissão H3 da IAU, que cuida de nebulosas planetárias. A IAU é a União Internacional dos Astrônomos, o órgão máximo da astronomia mundial, da qual eu faço parte. Eu sou dessa comissão H3, somos em 6, eu acho, 6 pessoas. E um dos professores, meu supervisor, sugeriu que a gente fizesse um pequeno artigo, só realmente para a gente lembrar. Esclarecer algumas informações, aproveitar todas as discussões que estavam ocorrendo. A gente, obviamente, viu as imagens, ficou encantado e começou a sair N
grupos discutindo o que estava vendo ali ou não. E no final a gente convidou toda a comunidade, a gente lançou chamadas, mandava todo mundo mandando e-mail para todo mundo, Facebook, o que tiver na frente, convidando pessoas. Querem participar? Vamos escrever alguma coisa? Se quiser ajudar, vamos lá. Juntamos 69 pesquisadores do mundo inteiro. E ficamos discutindo via Slack. E e-mail, tudo mais. Super divertido. N discussões. Melhor que qualquer simpósio que eu participei na minha vida. Que teve de gente, de especialistas de diversas áreas. Porque você vai num simpósio, até tem simpósios gerais, mas é uma área específica. Você discute uma área, discute uma coisa, discute o seu trabalho. Ali todo mundo focado num objeto só, 9 imagens. Nada mais. E discutindo a mesma coisa, o mesmo objetivo. Fascinante. Espero que vocês tentem um dia. Mas isso é muito bom mesmo. E ele acabou, saiu tanta coisa, tanto material, que a gente teve que resumir tudo que a gente fez. Tinha uma série de modelos, a gente fez N modelos, né, de diversos tipos. E a gente acabou submetendo para a Nature. Eu tinha um colega lá, que era editor, conversei com ele e falei assim, você não está interessado, assim, de colocar, porque James Webb, todo mundo está falando. Comprou a ideia na hora, e a gente começou a submeter para eles adoraram a ideia, fizeram um blog, fizeram tudo e acabou na capa, da revista. Então, valeu super a pena essa discussão toda. Aí acabou saindo para essa release, para a NASA, tudo, foi bem legal. Essa aqui, na verdade, não somos 6, nós somos 7, falei errado. Essa aqui é a distribuição do mundo. Imagina você conversar por Slack, ao vivo com as pessoas, com tantos fusos horários. Tinha discussão o dia inteiro, 24 horas por dia. Grupos, reuniões, depois a gente combinava para fazer Zoom, encontros no Zoom, qualquer coisa assim, Google Meet, sei lá, um monte de coisa. Mas foi um mês e meio de discussões para sair do trabalho. A gente escreveu, tipo, 30 páginas de artigos, depois da Nature a gente compactou. Muito legal. A lição que fica é legal chamar a comunidade, é legal abrir as coisas e fazer público, e vamos discutir bastante. Rende muito. Eu vou ficar aqui para vocês, porque os dados disponíveis são 10 imagens, não tem nem espectro. A gente só tinha essas imagens em banda, algumas em banda estreita, algumas em banda um pouquinho mais larga, que é banda, falando de banda, né, que é a fração do espectro que cobre cada uma dessas imagens, né? E tudo público, quer dizer, qualquer pessoa podia baixar e publicar até, se quisesse. Então, são esses dois conjuntos. Os conjuntos eu separei aqui porque é basicamente o infravermelho próximo e o infravermelho médio. Tá? São os vários comprimentos de onda, que é 0,9 microns, 18 alguma coisa. Aqui, eu vou adiantar, mas aqui é uma emissão de hidrogênio ionizado, aqui é o hidrogênio molecular, aqui também é hidrogênio molecular, dá para ver que a imagem é similar, mas aqui é bem diferente, né, a imagem. Braquete alfa também, mas tem algumas outras coisas, e várias outras, tá? E aqui nessa daqui tem várias coisas diferentes, mas basicamente é hidrogênio molecular, neônio 2 e enxofre 3, um pouquinho diferente também de todas aqui. São essas imagens que a gente chega a trabalhar. Quer dizer, é um conjunto de dados muito pequeno para a capacidade do James Webb, que pode fazer espectros com resolução maravilhosa, que você tem... vou adiantar aqui, a gente está trabalhando em outro conjunto de dados, que é tipo assim, 200 linhas que a gente pode ver de elementos diferentes num espectro de um instrumento. É muita coisa de informação da física. 10 imagens é muito pouco. E tem um artigo super legal. Espero vender isso para vocês. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar descobrir o que essas imagens estavam realmente imaginando. Porque a gente está integrando todo o fluxo numa banda do espectro eletromagnético. Embora ela seja meio estreitinha, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a 0,90 que eu mostrei para vocês. Então, entre 0,9 e 1, então é realmente muito estreita. Essas aqui são mais estreitas ainda, são basicamente para você tentar realmente isolar Pascal alfa, essa emissão do H2 aqui, que é uma das linhas mais intensas de hidrogênio molecular, e algumas outras que você vê aqui são um pouquinho mais largas, tá? Entre os comprimentos de onda. Para a gente isolar essas coisas, a gente precisa saber o que tem. Então, a gente produziu esse espectro em azul aqui, sintético, fazendo um modelo de fotoionização, que a gente chama de um modelo unidimensional razoavelmente simples, mas ele, em geral, dá um bom insight da física que você pode esperar ali dentro. Você pode fazer, você já faz como se fosse integrada, né, a emissão, e você vê tudo que tem ali dentro,
E pode saber que tipo de elementos, qual a razão. Por exemplo, a gente pode ver, dá para ver que hidrogênio é sempre um componente que tem mais no universo, né? Então existem várias linhas de hidrogênio, mas em outros lugares tem possibilidades. Por exemplo, aqui tem uma linha que é do potássio, mas ela é provavelmente um pouco intensa, o hidrogênio aqui vai dominar ela. Então a gente fazendo o cálculo, a gente sabe ter uma ideia de, por exemplo, nessa banda aqui, quem é que importa? Tem um pouquinho dessa emissão de H2, tem um pouquinho dessa emissão de potássio também, mas ela deve ser menor, tem uma linha na beirada que provavelmente não vai entrar muito, e domina aqui a bracket alfa, tá? Tem 4 microns aqui. Então, a gente foi fazendo esse esforço e tentando entender, estudar os modelos, ver o que a gente estava fazendo direito ou não. Não é tão simples, a gente ficou mais de um mês tentando fazer um modelo com os melhores especialistas disso do mundo, né? Várias pessoas trabalhando muito tempo, e também depois a gente fez modelos tridimensionais que corroboraram essa ideia. Uma das vantagens a gente tinha um espectro no infravermelho médio aqui do Spitzer. Aqui não está representado. Na verdade, esse azul aqui aqui é a nossa simulação. Tem um espectro muito parecido com esse, que a gente ajustou basicamente esse espectro aqui em azul à observação que tinha do Spitzer. Só que a resolução era muito baixa. Muito pior do que essa daqui que está aqui, tá? A gente comparou, o modelo reproduziu bem aquele espectro, então a gente sabe que o modelo está razoável. Só que a gente não tinha observação anterior nenhuma desse espectro aqui. Então, a gente utilizou a extrapolação. Se esse modelo está bom, ele explica bem aqui. Aí a gente pode afirmar o que tem dentro de cada uma, o que cada uma daquelas imagens está produzindo, né? Está mostrando para a gente. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, por exemplo, aqui sobre a morfologia, né? Que fala o que emite em cada lugar, nos baseando nisso. Aqui são 2 imagens daquelas que eu mostrei antes, aqui é a de bracket gama, que é a emissão do hidrogênio ionizado, e que é a emissão do hidrogênio molecular. Dá para ver? A primeira coisa bem diferente. Tá? Embora essa parte do feijãozinho central aqui, ela seja bastante parecida, dá para perceber que o contraste aqui, tem muito mais emissão aqui no central do que aqui. Tá? Embora tenha nessa região aqui, provavelmente coisas que estão no fundo ou na lateral aqui. O nosso modelo mostrou que a maior parte dessa emissão aqui é lateral. Isso aqui, na verdade, é uma espécie de um tubo que você está vendo. Imagina você olhar um tubo assim de cima, mas ele está meio inclinado. Tá? Então você está vendo coisas. Acho que ele está inclinado para cima, assim. Nessa imagem, pelo menos. Então você está vendo a parte da parede do tubo. Aqui não, aqui você está vendo coisas na região central. E tem essa emissão mais externa aqui. Aqui, outra coisa que dá para perceber é que a emissão, a resolução aqui não deveria ser muito diferente, tá? A resolução é muito boa. Só que aqui você vê que ela é mais. Como a gente fala isso em português? Mais cheia de gruminhos. Tá? E ali é um pouquinho mais uniforme, mas é assim mesmo. A resolução deveria permitir se tivesse gruminhos dessa forma. Então, a emissão desse gás mais difuso aqui, de hidrogênio, ela é mais uniformemente distribuída, enquanto o molecular, ele está nesses adensamentos. Que é natural a gente pensar, onde perto de uma estrela que está emitindo um monte de ultravioleta, ionizando tudo ao redor, tem enxofre 3, tem hidrogênio ionizado, tem neônio 3, tem uma série de outras coisas, neônio, oxigênio 4 um pouco também, tem uma série de coisas, mas também, quer dizer, está ionizando tudo isso, né, quer dizer que tem fótons de alta energia. Por que está sobrevivendo o molecular, não está dissociando a molécula? Porque você tem regiões que são mais densas, gruminhos mesmo. Dentro desse gás imenso aqui uniforme, mais ou menos uniforme, tem esses adensamentozinhos. Aqui é um enxofre 3, também é um pouquinho diferente, tá? Que é o hidrogênio, você vê que está mais nas bordas. O enxofre normalmente é um bom traçador de densidade, embora o enxofre 3 não seja tão bom assim, não é assim. Vou chamar a atenção aqui para detalhes da imagem. Essa é uma das imagens também, tá? Vou ter ali outra cor só para a gente não ter coisas coloridas e não ver detalhes da imagem mesmo, não ver, tentar ver isso por onde não tem. Dá para perceber aqui que, além desse feijãozinho que eu estou chamando aqui, dessa parte central, tem várias estruturas, né? Tem uns filamentos aqui maiores, que também tem gruminhos, né? Que eu estou chamando aqui. Muitos gruminhos nessa parte aqui, parece que é a questão da casca, né? Desse tubo que eu falei. Mas aqui fora, você tem alguns anéis, não sei se vocês conseguem ver direito, assim, nessa região. Dá para ver que tem parece umas ondinhas, assim, várias mais ou menos concêntricas, mais ou menos concêntricas. Tá?
Você pode acompanhar daqui para cá, ela é mais ou menos concêntrica. Mas aqui também tem estruturas que são em forma de raio aqui. Isso você vê só na emissão molecular, você não vê direito, não vê essas coisas na emissão atômica. O que a gente imagina que é isso aqui? Você tem esse tubo que foi modelado, a gente modelou também nesse artigo, só que ele tem essa parte ionizada, mais central, e ele tem esse pedaço aqui, que é um pouquinho mais denso, que é como se fosse uma casca, que a estrela está soprando e está encontrando com essa parte mais externa aqui. Então, isso aqui é como se fosse uma onda de choque pequena, tá? Algumas pessoas falam que é choque, outras pessoas falam que não. O pessoal está empurrando, tá? Pode não ser exatamente choque. Só que aqui a radiação não é barrada totalmente, ela escapa. Só que ela escapa mais em alguns pedaços do que em outros. Então, por isso que você vê esses raiozinhos. Na verdade, eles não é material que você está vendo, é o material que está iluminado. Mas aqui do lado, onde está mais escuro, tem material também, ele só não está sendo iluminado. Não está produzindo a emissão que vem da fotoionização dessa molécula. Os hidrogênios aqui. Outra coisa que a gente consegue ver dessas imagens, lembra que eu mencionei para vocês que dava para ver duas estrelinhas uma nas imagens? Na imagem do Hubble, também dava para ver. Isso aqui é um zoom da imagem inicial do Hubble. Da imagem original do Hubble de 1990 e pouco, a gente já sabia que ela era uma binária. Essas estrelas foram estudadas e a gente viu que elas estavam não só na mesma direção, mas elas estavam a uma distância similar. Tá? Elas são companheiras. Então, mas é uma estrela binária. A gente já sabia que ela era uma binária. Por que também que a gente sabia que ela era uma binária? Porque ela é redonda. Se ela fosse uma estrela binária, ela não é uma estrela solitária. Se ela fosse solitária, ela seria uma coisa esférica, uniformezinha, e ela não é. Ela é uma coisa bem bagunçada, dá para ver bem isso na emissão molecular. Só uma coisa, essa estrela aqui que está mostrando a mais brilhante, não é a estrela que gerou a nebulosa planetária, ela é só uma companheira. A estrela que gerou a nebulosa planetária é essa. O que mais? Essa estrela, a gente chama de binária visual, porque a gente consegue separar ela, a gente consegue ver que são diferentes. Então, a primeira aqui, das características, a gente já conhecia ela de estudos anteriores. Vou começar a numerar aqui, tá? Porque as coisas vão ficar meio complexas daqui a pouco. Então, essa estrela que eu vou chamar de número 1 é a estrela central não branca, essa daqui. A estrela número 2, que é a companheira, é uma estrela tipo A. Ela é uma estrela um pouco menos massiva originalmente do que essa daqui. Mas ela é um pouquinho mais brilhante em certos comprimentos de onda. Se você vai indo para o infravermelho médio com as imagens do James Webb, agora ela fica menos brilhante, quem fica mais brilhante é a sempre. A gente já vai entrar nisso. Isabel, essa massa está falando da massa final ou é a massa inicial? Não, obrigada por perguntar isso. Essa aqui é a massa quando ela está na sequência principal, que é a massa que caracteriza uma nebulosa, que caracteriza uma estrela. A gente costuma definir essa massa e derivar tudo a partir dessa fase, que é a fase onde está o Sol agora, que é a fase mais estável e que dura muito tempo da estrela. Por que a massa é importante para definir uma estrela? Porque toda a evolução de qualquer estrela depende muito, mais do que todos os parâmetros, depende da massa. Lembra que eu falei, por exemplo, que a nebulosa planetária ela precisa ser uma estrela de baixa massa intermediária, qualquer coisa até 8 massas solares. Mais do que isso, ela vira uma estrela de nêutrons ou um buraco negro fazendo um mecanismo explosivo que é a supernova. Outra coisa interessante que foi o James Webb, que veio dessas imagens, é um excesso que a gente viu. Aqui eu estou mostrando, essa aqui é a imagem 18 microns, dá para ver uma estrela só, mas aqui dá para ver duas, que é em 12. Tá? Dá para ver duas estrelas e aqui, um pouquinho invertida, desculpa. Essa aqui é a primária, tá? Essa aqui é a anã branca e essa daqui é a companheira. Elas estão mais ou menos com o mesmo brilho, mas se você olha, você faz um acompanhamento, digamos, do fluxo em cada uma dessas, do fluxo de emissão da estrela, em função do comprimento de onda, tá? Que está entre 1 e 100, que tem escala logarítmica, tá? 1 e 100 microns. Se você segue isso, você vê que tem um excesso de emissão no infravermelho. Não sei se vocês estão familiarizados com a emissão de poeira, talvez de estado sólido, essas coisas, deve ter alguns especialistas aqui.
a poeira emite muito no infravermelho. Então, o que a gente está vendo aqui é o que seria o natural para a gente esperar, que é uma estrela do tipo anã branca, e aqui tem esse excesso que não é esperado por uma anã branca, mas sim por uma nuvem de poeira. Então, o que a gente está vendo aqui, a gente não está resolvendo, porque está muito ao redor da estrela aqui, é uma espécie de um envelope de poeira, que a gente não tem como observar diretamente. Ele está dentro do brilho da estrela, ali é muito pequenininho, a gente não resolve. Então, a gente estudou isso. Mas, se tem poeira ali, por que teria poeira? Por que a estrela teria gerado poeira? E se a gente modela isso, modela bem como um disco. Não teria por que ter tanta poeira, não teria por que você você pode fazer, tentar um envelope, também não fica tão ruim, mas o disco modela muito melhor. Da teoria de evolução estelar, né, a gente imagina que a maioria das estrelas, na verdade, teria uma companheira. A gente já viu que ela tem uma. Mas para formar uma coisa, tipo uma nuvem de poeira ao redor, podia ser um disco, por exemplo, que é o que a gente está propondo, ela teria que ter outra companheira. Teria que ser muito próximo. Então, se a gente modela isso aqui como um disco e assume que isso daqui é realmente um disco de poeira, mas que é um disco, né? E assume que isso aqui poderia ser gerado por uma companheira, teria que ser outra estrela, número 3, não detectada, que está ali pertinho, né? Porque essa outra que é a mais brilhante no óptico, né, não poderia causar jogar essa massa, digamos assim. Então, isso aqui, na verdade, é uma binária próxima, uma jogando massa ao redor da outra, formando esse disco. Então, com o James Webb, a gente conseguiu descobrir qual é a primeira coisa inédita, realmente, dessa nebulosa. Essa aqui é a primeira, a letra melhor temática. Então, número 3, guarda aí. Mas não é só isso. Não sei se alguém lembra. O sistema estelar, né, se a gente estudar esse sistema estelar, mas também no contexto da morfologia do gás, lembra que eu mencionei, se fosse uma só, seria redondinha, tem 3, o negócio complica muito. Né? Mas a complicação muda com as distâncias, como é a distribuição, né, as órbitas desse sistema. Então, a gente falou, vamos tentar então explicar, deve ser 3 estrelas, a gente pode estudar o gás e tentar descobrir se essa morfologia aqui, isso aqui é uma reconstrução, já vou explicar um pouco melhor, se essa morfologia que a gente vê desse tubo, né, que eu mencionei para vocês, poderia ser formado por 3 estrelas. Então, os colegas fizeram dois tipos de modelo de fotoionização tridimensional e uma reconstrução tridimensional a partir de observações, e fez essa reconstrução, digamos assim, né, e se você olha, tem vários chifrinhos aqui. Vou chamar de chifrinhos porque eles parecem que você tinha um feijãozinho, digamos assim, uma elipse, que foi sendo perfurada ou pelo menos empurrada, né? Imagina você pega um dedo assim e empurra a superfície. Você forma um desses chifrinhos aqui. E se você estuda a geometria, eles são simétricos. Você sempre encontra pares, simetricamente opostos. Você tem acho que uns 3 ou 4 que a gente conseguiu identificar. Não sei se dá para ver nessa imagem bem, mas tem pelo menos, acho que 3 aqui assim, aqui dá para ver 2 bastante bem, acho que tem um mais para frente também, esse aqui, né? Esse aqui, e esses 2. E dá para achar alguns mais. Então, por que teria jatos? De onde vem jatos, né? Vem justamente dessa questão de você ter binárias que formam um disco, tem uma estrutura de perda de massa e ejeta massa. Tem que ejetar pelos pontos, então forma jatos. Só que a gente modelou. Aí todos os especialistas que a gente reuniu, você vê que eu estou jogando um monte de teoria aqui, porque tinha 69 especialistas em tudo quanto é área. Eles falaram, não, nenhuma daquelas 2 estrelas dá para formar isso aqui. Isso aqui teria que ter sido formado antes. Essa binária no centro não tem como jogar tão longe o jato. Essa outra aqui é muito aberta, né? Está muito longe, também não vai formar, não forma disco, não mexe, não vai fluir. Tem que ter outra estrela. O único jeito da gente provar é que tinha outra estrela. Então, já surgiu mais uma. Acho que eu não botei número aqui, mas essa daqui vai ser a 4ª. Tá? 4ª estrela. Tá aqui, botei 4 aqui. Mas aí que tá, a gente não sabe se ela está ali, porque a gente também não observou, não consegue observar ainda. Não sabe se ela existe, porque ela pode até ter sido ejetada. Tem uma série de coisas que podem acontecer com ela, mas a gente não. De todos os estudos que foram feitos dessa nebulosa, que é bastante conhecida, ninguém conseguiu detectar nenhuma estrela próxima ali brilhante. E a gente consegue, baseado nessa órbita, saber um pouco sobre como que seria o espectro
como seria o espectro, como seria essa estrela, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas dá para a gente inferir esse tipo de coisa. E também esse tipo de característica não é reproduzida pelas outras estrelas, né? Estão lá nas outras duas estrelas. Então, tem vários fatores que fazem a gente entender que não dá para explicar com só aquelas três, tem que postular uma quarta. Outra coisa, lembra que eu falei daqueles arcos do gás molecular? Também falei que tem basicamente aqueles arcos, né, concêntricos. Você deve ter visto, eles são um pouco difíceis de ver naquela imagem, mas se você tenta fazer um pouco mais de contraste, dá para a gente ver bem em detalhes e ver que eles realmente são concêntricos. Aquele tipo de ejeção a gente vê muito na fase EGB, esses arcos concêntricos, então provavelmente a fase EGB é uma fase anterior de nebulosas planetárias, na evolução estelar. A gente sabe que o gás é emitido não continuamente, quando ela vai perdendo a massa, mas em episódios, né? E esses episódios, principalmente se ela é uma binária ou um sistema múltiplo, esses episódios são muito tem uma frequência bem definida que tem a ver com a frequência da órbita desses sistemas múltiplos. Então, esse sistema estelar modula, né, essa interação e faz essa separação. Então, a partir da separação, a gente volta e tenta reconstruir o sistema. Os parâmetros de nenhuma das outras quatro explicam. É claro que não é muito fácil a gente fazer esse modelo. Essa quinta estrela ainda é meio... A gente não tem muita certeza, está inferindo, e ela tem uma incerteza muito grande nesse tipo de determinação ainda. A 4 e a 5 são meio assim. As três primeiras, certamente. A quarta tem uma boa chance, e a quinta... resolvidos. A gente acha que sim, porque senão não teria como explicar a modulação tão longe e com aquele período tão perto. Assim, né? Então, o que a gente acabou descobrindo de 2 estrelas viral 5? Só com 10 imagens. A gente não fez nem espectroscopia. Normalmente, para estudar binárias, o que as pessoas fazem eles vão num telescópio, obtêm um espectro e tentam ver o efeito Doppler dentro do espectro das linhas, para tentar estudar se você tem um sistema binário, fazer as medidas em vários períodos, mas é uma observação basicamente espectroscópica. Aqui, com muitos especialistas e umas imagens, a gente conseguiu fazer a mesma coisa. Então, resumindo só aqui o que a gente fez, né, no artigo, né, a gente analisou de diversos pontos de vista e diversos mesmo, né, por muitas discussões, com diversas técnicas, diversos conhecimentos bem avançados na área, os melhores especialistas do mundo, ou quase todos os especialistas do mundo. Estudamos bastante, não só o gás atômico, né, mas também a morfologia do H2, que deu várias pistas interessantes. Uma coisa importante, por exemplo, eu mencionei lá não entra em detalhes aqui na estação de como que é a estação do H2, que é um mecanismo importante para a gente tentar inferir se é radioativo, se é choque, para a gente entender o que está acontecendo. Mas uma das coisas que a imagem foi muito clara, essa imagem que mostra esses raios, né, na emissão da emissão de H2, é justamente indicar que provavelmente a emissão é radioativa. É muito certo que a emissão é radioativa e não por choques. E muita gente na literatura ficava falando sempre que é choque. Só porque não acredita que tão longe a estrela, ele sempre acha que está bloqueando, né, não chega a radiação. A gente está mostrando aqui que chega a radiação lá longe. Assim. Também a gente mediu as massas, essa aqui de fato eu não mencionei antes, mas a massa que a gente mediu para a estrela central tem uma determinação tão precisa que a gente conseguiu com os datos, que acho que pelo que todo mundo está falando, foi a medida mais precisa de massa até agora de uma nebulosa planetária. A gente também determinou a massa da companheira, que não tinha, determinou esse excesso de infravermelho, que não tinha sido nunca visto antes, e acabou inferindo por vários métodos, né, que é um sistema que deve ser um sistema múltiplo, não só um sistema binário. Isso é bastante, pelo menos do ponto de vista de quem estuda a evolução de nebulosas planetárias, é uma coisa essencial de tentar entender como que é essa evolução dentro de um sistema complexo. É difícil de conseguir entender isso. Eu vou deixar vocês aqui com a capa do James Miller, na propaganda do trabalho, e estou abrindo para perguntas, quem tiver dúvidas, perguntas, qualquer coisa. Perguntas, pessoal, comentários? Vou passar aqui e pegar um. Perguntas?
Vou pra cá. De novo. Esse sistema de supostamente tem 3 estrelas, é uma coisa comum em nebulosas? Eu não sei se é. Não é como a gente detectar, porque é muito difícil. É muito difícil. A gente infere por causa da morfologia. Primeiro começar, quando a gente primeiro estudou, né, na evolução, primeiro tentou postular como que, o que são as nebulosas planetárias. É um conhecimento que a gente tem há várias décadas, há muitas décadas, mas nunca ficou claro qual é o mecanismo que fazia desviar a morfologia dessa nebulosa do esférico. Era bastante natural a gente esperar que tivesse sistemas múltiplos, porque a própria teoria de evolução estelar, de formação de estrelas, né, mostra que as estrelas são formadas em nuvens, nuvens muito massivas para poder formar estrela. Qualquer uma estrela precisa ser uma nuvem muito massiva, e a chance de você formar um sistema de muitas estrelas é muito grande. Você tem companheiras ali, a nuvem não se fragmenta só em... Ela se fragmenta, entendeu? Ela está contraindo para formar uma estrela. Então, você forma um sistema... forma várias estrelas ao mesmo tempo numa região. O problema é se essas estrelas permanecem conectadas, ligadas gravitacionalmente. Aí já é outra discussão. Mas mesmo assim, a gente observando a galáxia, nossa galáxia, por exemplo, a gente vê muitos sistemas múltiplos. É uma coisa razoavelmente comum. Só que a gente não consegue observar isso em nebulosas planetárias. Em geral, a gente observa no óptico. Essa estrela central, ela é muito fraca em termos de luminosidade. Embora seja muito quente, ela emite muito mais ultravioleta. Então, a gente tem que ir observar no ultravioleta. Aí ela fica hiper brilhante, ela ofusca qualquer coisa que tem ali no meio. Outra coisa, como eu falei, dependendo da distância das estrelas, pode ser até que elas nem fluam na geometria da nebulosa. Se ela estiver muito próxima, ela pode fluir muito. Outra coisa, você pode ter mais de uma estrela gerando a nebulosa planetária. Se elas foram criadas mais ou menos ao mesmo tempo e tenham uma massa similar, por exemplo, elas vão formar a nebulosa planetária mais ou menos na mesma época. Então, você pode ter duas estrelas formando uma nebulosa planetária uma dentro da outra, que são muito próximas. Então, pode ser muito complexo. Mas é muito difícil de observar. Então, a gente precisou fazer espectroscopia de objetos que são muito fracos e em várias épocas, né, diferentes. E isso é muito raro de conseguir. Então, a gente tem... Eu vou chutar um pouco, assim, da gente conhecer o número de... vou dar uma ordem de grandeza do número de nebulosas, que a gente tem certeza que tem cenas binares. Deve ser certamente menos que 500. E a gente conhece mais de 5.000 na galáxia. Mas a gente acha que a maioria delas tinha que ter. Assim, a forma do gás ao redor é muito diferente da esfera. Embora tenha muita simetria, em geral não é esférico. Essas esféricas são muito raras. Isso que eu ia te perguntar, a esférica deve ser super rara, né? Bastante rara. E elas também tendem a ser mais tênues, né? Mais fracas. Tem algumas muito grandes. A maior que se tem notícia, assim, ela é razoavelmente esférica e ela é a maior nebulosa que se conhece, que tem mais distante. É coisa assim de, acho que um parsec e meio. Eu falo isso, eu nem sei converter um parsec aqui, mas é muita coisa. 10 milhões de anos, assim, é muito grande mesmo. Para vocês terem uma ideia de escala aqui, deixa eu só mostrar. Aqui. Cada um desses gruminhos aqui que vocês estão vendo é da ordem de 10 a 15 centímetros. Isso aqui é o tamanho do sistema solar, cada um. Primeiro, parabéns pela apresentação e pela iniciativa. Achei muito legal que tanta gente se uniu para ver essas imagens. Eu achei super legal mesmo. Eu queria perguntar algumas coisas mais leigas, assim, que eu sou da área. E eu queria perguntar, por exemplo, do modelo que você fez tridimensional. Você tinha várias imagens em várias direções? Como que funciona, assim? Obrigada por essa pergunta, fico feliz. Verdade, a gente não usou só nesse trabalho, a gente teve o luxo de ter imagens de um instrumento que é brasileiro, chama Saint-Fabry-Perot. Não sei se vocês conhecem a professora Cláudia Mendes de Oliveira do IAG. Ela trabalha em vários grandes projetos, mas um deles é a construção desse instrumento. Ele é maravilhoso, enorme, está num telescópio parcialmente brasileiro, e ela
quando ela foi fazer as primeiras observações, obteve justamente dessa nebulosa. E aí a gente usou muitas daquelas imagens, porque elas são, é o que chama de IFU, que é um espectrógrafo que tem resolução espacial, além de tudo. Então a gente consegue fazer o espectro com bastante resolução em vários pontos da nebulosa. E aí a gente consegue fazer, e tem uma resolução espectral muito boa. Então a gente consegue, a partir de modelos com velocidade, fazer uma série de hipóteses mais razoáveis, reconstruir uma imagem de diversas emissões da nebulosa. Pegar essas linhas mais intensas de enxofre, hidrogênio, e reconstruir ela tridimensionalmente. Esse foi o trabalho do meu supervisor, agora ex-supervisor, Hector Monteiro, ele que estava fazendo, na verdade ele já estava trabalhando isso antes, essa foi a nebulosa que ele fez, trabalhou no mestrado, então essa é a queridinha dele, por isso que eles conseguiram a observação e conseguiram usar, junto com essas imagens do infravermelho, e reconstruir esse modelo tridimensional. Se não fossem essas observações que são brasileiras, tá? A gente não teria conseguido fazer aquela reconstrução que eu mostrei da nebulosa, para mostrar que ela tenha aqueles jatinhos, assim, né, compostos. Legal, nossa, muito interessante. Oi, então, tudo bem? Eu queria saber, esses sistemas múltiplos, eles poderiam também ser para estrelas bem mais massivas, no caso de supernova, ou nesses casos daí as estrelas companheiras param de ter importância? Não para não. Vocês já devem ter visto se falar sobre ondas gravitacionais, deve ter tido algum seminário aqui, suponho. Por exemplo, as ondas gravitacionais, algumas que eles estão medindo, que são as da kilonova, coisas assim, são de merges de sistemas binários de buracos negros ou estrelas de nêutron com buraco negro ou qualquer combinação dessas. Então, são produzidas por essas estrelas mais massivas, muito massivas. Coisas assim, 40 massas solares, 100 massas solares, para gerar uma onda gravitacional, que seria uma explosão forte o suficiente para gerar ondas gravitacionais intensas, né, para a gente detectar aqui. Então, continua sendo importante. A única questão existe uma distribuição de massas de estrelas, né? A gente conhece mais ou menos essa distribuição, e é mais ou menos assim, as menos massivas são mais comuns, muito mais comuns. As mais massivas são menos frequentes de você ter, produzir. Porque é muito difícil você ter uma nuvem muito grande que se contraia sem se quebrar antes. Normalmente, conforme a nuvem primordial está formando as estrelas, né, ela vai se contraindo, ela vai se quebrando outros pedaços, e aí vai formando estrelas menos massivas. É por isso que você tem um limite da massa. Ou existem limites físicos, né? Você não pode ver massas muito grandes, né? Desconhecido ainda limite. Deve ter. Legal, obrigada. Mais perguntas? Oi, obrigado pela apresentação. Achei muito legal também a colaboração. Fantástico. Eu queria perguntar uma coisa assim, um pouco leiga talvez, sobre a aparência dessas nebulosas planetárias, porque a gente sabe que quando ocorre uma supernova, você tem a ejeção de gás e você acaba tendo uma supernova, uma nebulosa de emissão que se forma ao redor seja do buraco negro, seja da estrela de nêutrons. Existe alguma característica visual, assim, que você dá uma olhada na nebulosa, você consegue falar, não, isso aqui é planetária, não foi uma supernova? Mais ou menos. Não é fácil. Em geral, primeiro você tem que, se você quer ver a morfologia, ela tem que estar próxima. Muitos objetos em outras galáxias, eles são estrelinhas, e aí você tem que fazer espectroscopia e tentar inferir por espectroscopia. Os mais próximos, tipo essa aqui que a gente consegue ver maior, uma nebulosa do Anel, uma outra mais perto, tem a supernova Tycho Brahe, que é famosa, Cassiopeia A, tal. Elas são grandes próximas, então você consegue observar. No entanto, é difícil. Realmente, quando a gente começou a observar nebulosas, era toda uma classe, inclusive galáxias estavam no meio. Tá? Com o tempo, a gente foi aprendendo. Galáxia é um conjunto de estrelas, aí tem uma certa simetria ou não. Depois tinha espirais, as que não eram espirais. Por exemplo, você distingue, tem certas galáxias próximas que elas são tão parecidas com um aglomerado estelar que você
tem que realmente medir a distância e tentar inferir se ela está ligada gravitacionalmente a alguma outra coisa ou não, para saber se ela é uma galáxia pequena ou um aglomerado globular, por exemplo, de estrelas. No caso de nebulosas, o que acontece? Não tem só estrela, mas tem uma certa simetria, que não é muito diferente do que a supernova, por exemplo. Você tem uma estrela central que injetou um gás ao redor e você espera um certo grau de simetria, mesmo que seja explosivo. Algumas dicas que tem, assim, numa primeira, como você perguntou da aparência, né? Primeiro, a nebulosa planetária, ela tende a ser uma coisa que parece menos uma explosão, quando você é um ótico em não muita resolução. Ela é uma coisa muito mais uniforme, muito menor do que uma nebulosa, do que uma supernova, mas não é muito diferente. Você tem, normalmente, você conseguiu, quer dizer, a evolução dessa área de nebulosas, para você separar realmente qual é a natureza delas, veio com a espectroscopia. Daí que eu falei que a gente só tendo imagem é uma coisa rara da gente fazer. Em nebulosas, a gente sempre quer espectro. Porque o que acontece? Com o espectro, você consegue saber o que tem lá dentro. Você não imagina ver certo tipo de emissão se ela é uma nebulosa planetária, por exemplo. Você imagina que você consegue chegar ali no oxigênio 4, pega um neônio 5, argônio 5, alguma coisa assim. Se você vai olhar uma supernova, o negócio lá é um pouco diferente, tem muito mais radiação, é muito choque. Então, você vê, tem produção de elementos, né, na explosão da supernova. Então, você vê ferro, você vê uma abundância desses elementos pesados maior. Você vê essa emissão, ferro 13, ferro 12, uma coisa brutal, que você não vê. Mas, em termos de imagem, é difícil. Inclusive tem algumas supernovas, por exemplo, que a gente sabe agora que é supernova, mas, por exemplo, a gente via eram só uma espécie de um arco que a gente via na galáxia, não sabia o que era. Aí as pessoas modelaram e falaram, olha, isso aqui é um arco que é derivado de uma nebulosa que explodiu não sei quantos anos atrás e tal. Por quê? Porque ali a abundância de elementos pesados é muito alta. Não pode ser uma nebulosa planetária que cresceu um monte. Outra, a radiação, o choque, você acaba vendo que a emissão é por choque, e está durando muitos anos. É uma coisa muito mais extrema do que uma nebulosa planetária. Então, no fundo, é a espectroscopia que vai te dizer o que tem lá dentro da imagem. É difícil, é mais difícil. Você vê que você tem que fazer muito modelo, muita coisa para inferir. Você tem que fazer um esforço grande. Isso aqui foi um esforço muito grande de muita gente. E na prática, no dia a dia, a gente não consegue fazer isso com todos os objetos. Obrigado. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Vocês propuseram que tem 5 objetos. Como vocês poderiam comprovar ou falsificar essa afirmação? E mais do que isso, se todo mundo está participando da colaboração, todos os experts estão participando da colaboração, quem foi o referir? Essa pergunta surgiu logo no início. A gente garantiu que nem todo mundo tivesse. Na verdade, a gente foi pesquisar. A gente teve que sugerir alguns referis, né, para isso, mas não, claro, é 69, não é todo mundo que está muito longe de ser todos os especialistas da área. A gente conseguiu indicar uns 5, assim, para fácil da especialidade, mas é uma pergunta. A gente não pode convidar todo mundo, obviamente, porque alguém tem que cuidar de que a gente está fazendo o negócio direito, né? E o report, para vocês terem uma ideia, tinha 75 itens. Uau! Foi brutal. Precisou das 69 pessoas para responder. A gente demorou Uma pergunta para cada um. Basicamente. Mas foi bem complicado. Mas só outra pergunta, desculpa? Como vocês poderiam Assim, provar, né? Provar ou falsificar? essa é o negócio. Porque você tem um campo. Deixa eu Bem, essa aqui dá para ver também. Olha a quantidade de coisas que você observa no campo. Tem até uma galáxia aqui. Isso aqui é uma galáxia. Talvez tudo de ladinho, aqui é uma galáxia. Tá? Você tem galáxia aqui, você tem estrela, mais galáxia, mais estrela, outra galáxia. Um monte de coisa, estrela, estrela, estrela. Como você vai saber daqui? Aqui dentro da nebulosa tem um monte. Aqui você pode falar, isso aqui eu sei que é uma galáxia, não é? Mas aqui tem outra coisinha brilhante junto com a galáxia. Aqui tem várias coisinhas que são estrelas. E mesmo dentro do objeto, se você olhar,
tem vários pontinhos aqui que são estrelas. A gente vê através e vê na frente. Essa aqui é a maior parte que está na frente, está entre a gente e a nebulosa. Só que onde que ela está entre a gente e a nebulosa? Então você tem que ir por cada um desses objetinhos, ficar caçando eles e ter certeza que você consegue observar. Só que assim, cada estrela, dependendo do tipo dela, da massa que ela tem, do estado evolutivo, ela emite mais certos comprimentos de onda. Então você tem que ter certeza que você está pegando ou todos os comprimentos de onda razoáveis, ou pelo menos tentar inferir que tipo de, por exemplo, a gente pode limitar pela órbita, qual tipo de estrela poderia estar ali, e caçar especificamente essas estrelas. Mas tem que fazer um baita no estudo, estudando cada uma dessas estrelinhas, e principalmente medindo distância, que é uma coisa muito difícil. Ainda mais quando você tem uma nebulosa toda aqui ao redor para atrapalhar todas as observações. É complicado, você tem que separar o que é nebulosa, a emissão da nebulosa, o que é a emissão da estrela, pegar o espectro da estrela, ver distância, que é muito, muito difícil. Você tem até telescópios dedicados para fazer isso. Não vai ser uma outra foto do James Webb que vai resolver o problema. Então, vai ser muito trabalho. Por exemplo, essa nebulosa, essas duas estrelas que eram visíveis, a gente estava vendo duas estrelas com o ângulo. Por muito tempo, você achou que a mais brilhante era a estrela central. Até que alguém foi lá e inferiu qual que era a distância das duas, conseguiu medir a distância da segunda, que era a branca, que não tinha, e mostrar que elas estão na mesma distância, porque assim, foi uma distância muito grande. Tinha a distância daquela mais brilhante, ela estava na mesma distância do que a gente sabia que era a nebulosa, e ela tinha um tipo espectral parecido. Mas aí mediram direito, fizeram um estudo e viram que ela não era adequada. Mas e aí, como que eu faço ter uma estrela central que não é? Então foram atrás dessa outra estrela, mediram direito, mediram distância e tal, e não é aquela ali que é a estrela central. No entanto, aquela ali é a companheira. Não é uma estrela qualquer no campo. Né? Muitas dessas estrelas, nesse estudo, foram... eles estudaram várias que estão aqui perto, assim, não vou saber qual, mas tem várias aqui que tem algumas medições já para dizer que não era a estrela central. Mas é muito difícil. Para você medir distância, tem vários métodos, mas ainda é um negócio complicado. A gente medir posição no céu é fácil, você medir a distância aqui, não dá. Normalmente, até o olho da gente mede por para-ápice, né? É difícil fazer outro tipo de medição. Mais perguntas, pessoal? Se não, vamos agradecer a Isabel. Obrigada.